Salve, salve rapaziada, meu nome é Felipe Cardoso, eu sou do Zoom Digital e eu tenho aqui uma série de filtros da K&F que eu utilizo nas minhas lentes. Já fiz review, análise aqui desses filtros, inclusive se você quiser comprar diretamente na loja deles, usa o cupom Zoom Digital que você vai ter um desconto bem legal. Pessoal, e eu tenho diversos filtros, na sua grande maioria filtros ND, que funcionam mais ou menos como um óculos escuro para a sua lente. Eles possibilitam que a gente consiga utilizar determinadas configurações que a gente não conseguiria se não fosse um filtro ND, como por exemplo fazer uma longa exposição ou utilizar uma abertura muito grande, como no caso essa 1635, que inclusive eu fiz aqui o meu processo de compra junto com vocês, e ela tem a abertura máxima em 2.8, então uma lente bem clara, bem aberta, e eu muitas vezes vou precisar de um filtro ND para essa lente aqui. Mas toda lente ela tem um diâmetro, que é o tamanho desse bocal aqui dela. No caso da 1635 é 82 milímetros, e todos os meus filtros eles são 77 milímetros. Isso porque eu fui adquirindo filtros para minha 24-105 f4. E aí eu simplesmente não consigo encaixar aqui. Até ficou, mas não está preso. Obviamente isso soltaria. Então ou eu faço uma gambiarra, ou eu correndo o risco aí até mesmo de ter o filtro quebrado, caindo no chão, ou eu utilizo uma ferramenta que é muito interessante que eu descobri outro dia, que se chama um anel adaptador Step Down. Nesse caso aqui ele vai reduzir de 82 milímetros para 77 milímetros, então eu vou poder utilizar filtros de 77 numa lente que tem abertura de 82 milímetros. Mas o grande problema, pessoal, é que aqui eu tenho uma grande angular. E se você prestar atenção, agora olhando aqui, qualquer coisinha que eu passe aqui na tela, você já enxerga. Inclusive, né, eu tenho aqui o parasol, se eu colocasse o parasol errado, como você pode ver, ele vai ficar aqui igual aquelas máscaras de burro. Se eu colocar aqui para 35 milímetros, não acontece mais isso. Mas fato é que com uma lente grande angular, o parasol tem posição correta, obviamente, mas uma lente grande angular, qualquer coisinha acaba saindo no frame. E qualquer coisa que sobreponha muito essa parte aqui da lente, vai acabar saindo. Como você pode ver, ó, que aqui você já enxerga meu dedo. E é isso que a gente vai testar. Vou colocar aqui o adaptador, tá, gente? De 82 para 77. Lembrando que o recomendável é que você sempre reduza no máximo aí 1, 2 tamanhos, né? Aqui no caso de 82 indo para 77. Você tem também adaptadores Step Up, que você poderia utilizar, no caso de uma lente de 77 milímetros, um filtro de 82, que é um pouco mais fácil, porque o filtro sendo maior, cabendo numa lente menor, é muito mais fácil do que você adaptar ao contrário, justamente porque acontece isso aqui, gente. Vou colocar já o filtro, olha. Então, filtro devidamente encaixado. Esse aqui é um filtro ND variável, então vou reduzir aqui. Então já estou aqui com o filtro colocado, tá, gente? Você percebe que aqui a gente tem vinheta. Isso porque está em 16 milímetros. Aqui no fundo você não vai enxergar, mas eu sei que tem vinheta também. Aqui você consegue perceber claramente nesse canto que fica uma vinheta bem marcada. Isso porque, como ele vai sobrepondo aqui a ponta da lente, acaba aparecendo no frame. Então, 16 milímetros, uma grande angular, para utilizar esse adaptador Step Down, eu já não acho que fica legal. Mas, vamos mexer aqui, olha. Aqui eu já consegui eliminar a vinheta e eu estou utilizando exatamente 24 milímetros. Então, se eu for utilizar essa lente mais nessa milimetragem, eu provavelmente poderia utilizar esse adaptador sem problema nenhuma. Entretanto, novamente, se eu quiser utilizar ele em 16 milímetros aqui, numa grande angular realmente, eu vou ter o problema com essas vinhetas aqui nos cantos, que não deixa a fotografia, a não ser que eu queira fazer algo artístico, ou se eu quiser depois fazer um crop, né? Mas se eu estou utilizando 16 milímetros, não me tem muito sentido eu fazer um crop posteriormente. Eu posso simplesmente chegar e aumentar aqui. Lembrando que eu gostaria bastante de utilizar também
o f2.8, que vai acabar fazendo entrar muita luz para obter um desfoque de fundo. Você percebe aqui, deixa eu olhar lá no meu computador, que o computador está bastante desfocado. Acho que se eu ficar aqui fica melhor para você enxergar. Então o computador está bastante desfocado, eu estou em f2.8. Em grande angular, ele melhora um pouco o foco, lembrando que quanto mais for grande angular, mais difícil é você colocar aquele efeitozinho desfocado no fundo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, em 35mm, você repara que automaticamente a tela do meu computador ela fica bastante desfocada. Olha lá, aqui ela está bastante desfocada em f2.8 e aqui ela já está um pouco mais focada, né? Então, com isso, eu pensei, poxa, será que vale a pena utilizar um adaptador step down, sendo que eu vou ter uma vinheta ali que muitas vezes vai me incomodar? E o meu veredito é o seguinte, depende do tipo de fotografia ou vídeo que você estiver fazendo. Se você quiser fazer um fator de crop, você pode simplesmente dar um zoom e você não vai ter um problema disso. Problema seria com uma lente fixa. Aí sim você provavelmente vai enxergar numa lente 16mm esse problema aqui, você vai ter que sempre fazer o crop na pós-produção. Mas se você tiver uma lente zoom, que no caso é essa aqui que eu tenho, eu posso facilmente eliminar esse crop. E aí eu pensei, de dia, a maior parte do tempo eu vou querer utilizar o f2.8 de dia, para quê? Para poder tentar desfocar o fundo. Só que se eu já utilizar grande angular, eu já não vou ter o fundo tão desfocado. Então eu precisaria aumentar esse zoom para poder gerar o efeito com o fundo mais desfocado. E se eu aumento o zoom e eu consigo utilizar perfeitamente, aqui no caso, o meu filtro, né, adaptado, o meu filtro de 77 numa lente com um bocal de 82, né, que seria essa parte aqui da frente. Então, acho que é uma compensa, né, para você não ter que gastar fortunas com outros filtros apenas para mudar essa milimetragem. Lembrando que nós temos diversas outras opções interessantes, como no caso esse adaptador aqui da Canon R, e você pode comprar ele, que aqui eu estou utilizando no caso uma lente EF para um bocal RF, então eu tenho um adaptador que eu consigo embutir nele os filtros, né? Então é muito bacana. E eu posso utilizar também filtros quadrados, onde eu vou colocar na ponta aqui da lente e poder ir fazendo a redução dele. Então são filtros que eu consigo utilizar em mais de uma lente, independente do tamanho. Esses daqui não adianta, são fixos. O máximo que eu consigo fazer é colocar esse adaptador aqui, que eu acho que vale muito a pena, considerando esses pontos que eu estou apresentando aqui para vocês. Pessoal, se esse vídeo foi de ajuda para vocês, se você não sabia o que era um adaptador Step Down ou Step Up, diga aqui nos comentários e se inscreve no canal para não perder as nossas atualizações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!